Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega comigo mais essa terça-feira. Quero agradecer a todo mundo que compartilha, que curte, que comenta, que divulga o nosso trabalho. É muito importante para mim ter sempre essa ponte com vocês, ter essa ligação e que eu consiga e continue, para que eu consiga continue montando esse trabalho, divulgando a literatura contemporânea, a arte contemporânea do Brasil, falando de vários temas, de várias frentes aí. Obrigado a todo mundo. Bom, esse episódio é muito especial. Eu gravei com a minha amada amiga Jéssica Balbino. De vez em quando ela dá as caras por aqui. Ela que foi a host aqui comigo por 2 anos, apresentou o podcast comigo. E a casa é dela ainda, vira e mexe ela aparece. E como não podia deixar de ser, nesse episódio ela apareceu, gravou comigo. A gente fez uma entrevista com o Luiz Nassif, jornalista respeitado, Luiz Nassif, que é da cidade sede aqui do Rabiscos, Poços de Caldas. Então a gente falou um pouco da relação dele com o sul de Minas, com a cidade, Poços de Caldas. Falamos um pouco também do livro do embaixador Walter Moreira Salles. Ele contou um pouco os bastidores de época, falou também um pouco de música. Foi um papo bem legal, bem descontraído. O Nassif é um jornalista muito querido, é um jornalista que está sempre à frente das militâncias, está sempre à frente aí da boa informação, sempre com personalidade forte, e é uma honra tê-lo aqui comigo. A gente gravou ele pela Lei Aldir Blanc, junto com o episódio com o Chico Lopes, escritor Chico Lopes, também poço-caldense, que já foi ao ar, e agora a gente vem colocar ao ar esse episódio e lembrando que a gente fez a gravação, cada um da sua casa, né? Tendo em vista a pandemia, a gente está evitando deslocamentos, então estamos gravando todos remotamente. A edição ficou um pouquinho comprometida na questão de altura, mas em questão de qualidade manteve-se. Dá para ouvir, dá para entender, tudo muito bem. Só que eu queria fazer esse adendo justamente pela diferença de conexão e diferença de mixagem das vozes. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam e qualquer coisa, só me chamar no Instagram do Podcast Rabiscos, ou mandar um e-mail para podcastrabiscos@gmail.com, ou me procurar também nas redes sociais, Tadeu F. Rodrigues, ou no meu Twitter, Tadeu Rodrigues, que estou à disposição para trocar ideia, para ouvir sugestões. Beleza? Espero que vocês gostem. Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, Jéssica Balbino. Você sabe que eu estipulei o olá, olá, olá apenas para os episódios que você participar. É uma regra que eu impus a mim mesmo. Não é uma boa ideia? Eu achei excelente, eu fico muito lisonjeada com isso, porque eu não consigo começar o podcast sem ouvir o olá, olá, olá. E eu não consigo começar mais nada na minha vida, eu fico repetindo isso mentalmente para poder conseguir existir. Eu acho que eu nem sei como é que eu estou aqui agora. Quer dizer, eu sei o que você falou, você chamou olá, olá, olá. Mas é um prazer tá aqui. O bom filho sempre a casa torna, então cá estamos. Bom ter você no Rabiscos apresentando comigo, e hoje a gente vai fazer um episódio especial para a Lei de Incentivo Cultural da Aldir Blanc, que é a lei que tem estimulado aí os artistas a produzirem em tempos de pandemia, e a gente vai fazer 2 episódios, são 2 episódios muito legais, com pessoas da nossa cidade de Poços de Caldas, que é um dos requisitos da lei, e a gente começa com o Luiz Nassif, o jornalista Luiz Nassif. Jéssica, você faça as honras da casa, apresente o nosso convidado. Sim, Luiz Nassif, de quem eu sou fã, então estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente, que é um jornalista que começou a carreira, assim, nasceu jornalista, porque ele começou com 15 anos, no Diário de Poços de Caldas, escrevia durante as férias, e não parou nunca mais, passou por diversos jornais, tem vários livros publicados, dentre eles a biografia do embaixador Walter Moreira Salles, que vai nortear aqui a nossa conversa hoje, que tem uma passagem importantíssima por Poços. E o Nassif, além de escrever também para o jornal GGN,
Atualmente, ele é compositor, bandolinista e pesquisador de choro e é uma figura extremamente importante para Poços, com muita história para contar. Então, estou honradíssima que ele está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Nassif. Jéssica, obrigado pelo convite. Tadeu, obrigado então. Estamos aí à disposição. Ah, que ótimo. Nassif, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco dessa tua relação com Poços, né? Eu sei que você já não está vivendo aqui, mas vira e mexe está aqui, passa férias, a gente já se encontrou, já tomou café aqui, veio lançar o livro do embaixador Walter Moreira Salles aqui, então queria te ouvir um pouco dessa relação com Poços, a relação com o trabalho. Poços, que é uma cidade para lá de peculiar nas histórias, que rendem aí excelentes reportagens, biografias e tudo mais. Conta então pra gente. Bom, eu sou nascido em Poços e Poços é a minha cidade do coração para sempre aí, né? Eu convivi com uma cidade muito interessante, porque teve a época do jogo aí nos anos 40, o jogo acabou em 46. E de 46 em diante houve uma geração de pequenos comerciantes, empreendedores que ajudaram a construir Poços. Porque Poços até então era uma cidade, eu diria até internacional, mas não tinha uma vida própria. E esse pessoal foi se instalando ali na Rua Assis, na Rua Rio de Janeiro, em todo aquele centro, aqueles 4 quarteirões do centro. Meu pai foi um deles. Meu pai veio da Argentina com 10 anos, e segundo o Lindolfo Cavalli-Dias, que era amigo dele, com 10 anos e um dia ele virou mineiro. O seu pai com 10 anos era argentino, com 10 anos e um dia... Aliás, o momento mais alegre da vida do meu pai foi quando ele conseguiu a naturalização. Então eu convivi com Poços, escola primária, na Dona Nicolina, com aquele ambiente amigável de uma cidade pequena, tinha quase 40 mil habitantes. Fiz o ginásio no Colégio Marista e comecei a minha militância, digamos, estudantil, com 11, 12 anos, na União Estudantil Católica, o EC, que chamava, e depois no GGN, que deu nome aqui para o meu jornal, né? Que era o Grupo Gente Nova, que era um grupo de liderança cristã. Ele foi criado em Belo Horizonte pelo Padre Maia, que era um jesuíta, e visava combater a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica. E aqui em Poços, ele foi acolhido pelas freirinhas do Colégio São Domingos. Foi uma geração de freiras extraordinária, né? Eu era o caçula do grupo aí. Com 13 anos, eu assumi a Secretaria de Comunicação e fiz meu primeiro jornal. Eu tenho até na parede de casa aqui, chamava O Líder, o jornal. Meu pai conseguiu patrocínio aí dos amigos, com Casa Carneiro e outros, e a gente fez o primeiro jornal. Foi na Gazeta do Sul de Minas, que tinha a gráfica lá. Até o Décio Alves de Moraes, que está vivo aí, o Décio era o sujeito que acompanhou a feitura do jornal. Daí eu fiquei até... Aos 14 anos eu fui estudar em Santa Rita do Sapucaí, eletrônica, fiquei pouco tempo, voltei. Daí os maristas acabaram com o científico aqui. E foi minha primeira briga jornalística, porque eu pedi para o meu pai para falar com o padre Trajano, para substituir férias lá no Diário de Poços. E quando eu fui me matricular no Marista, me falaram, olha, se não tiver 15 alunos, não vai ter segundo científico. E eu coloquei no jornal. E não teve 15 alunos, era 11 alunos só. Daí meu pai conversou com a dona Adélia, que era diretora, amiga dele, diretora do Instituto Educacional lá de São João da Boa Vista, e nós fomos estudar lá. Eram 12 alunos, mais um pessoal que tinha ido um pouquinho antes, e o irmão era o irmão Gonçalves Xavier, que tinha acabado de assumir, ele tinha sido reitor do Marista antes de eu entrar, e virou reitor esse ano, eu nem cheguei a conviver com ele. Ele foi de classe em classe dizendo que a culpa era do rapaz que colocou no jornal, e pôs a culpa em mim lá. Então já estava culpado aí com 15 anos já. E nós tínhamos 2 programas estudantis aqui, um na Rádio Cultura e um na Rádio Difusora, que era um programa da União Municipal dos Estudantes. E eu fui nos 2 programas, um era sábado à noite, o outro era domingo de manhã, e descia a ripa do padre. Só que nós já estávamos na ditadura, né? No meio da semana, o Tenente Hélio foi nas rádios e nós perdemos o programa. Daí eu fui estudar em São João. Em São João eu tive uma vida muito mais intensa que Poços. São João é uma cidade muito interessante. Sabe? Lá eu comecei a participar de festivais, concursos literários, campanhas políticas do então MDB lá. E tive lá uma convivência, virou minha segunda cidade. Né? Daí eu vim para São Paulo, mas, digamos, Poços continuou tão presente que quando a minha família acabou se mudando para São Paulo, eu ajudei a montar o Jornal da Mantiqueira, que era uma maneira de tentar
manter as raízes em Poços, né? Mas daí o pessoal da Arena, aí, que era o Tiãozinho Navarro e o Ronaldo Junqueira, compraram a parte dos outros sócios. Daí eu falei, tem que ficar em São Paulo de vez mesmo. Eu devo ser parente do Nassif em algum lugar aí que a gente ainda não descobriu, porque tô percebendo semelhanças aí com a história e com a calvaria através do jornalismo. Estou percebendo aí muita semelhança. Nassif, enquanto a gente estava se preparando aqui para te entrevistar, eu estava dando uma olhada em alguns materiais, enfim, tem uma entrevista que você deu para o G1, quando do lançamento do livro do embaixador Walter Moreira Salles, e aí você falou que Poços, à época, era quase mitológica, e eu achei essa colocação muito interessante. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu sei que você ficou bastante tempo nessa pesquisa para fazer a biografia do embaixador, e fala muito dessa era de ouro, né, de como é que era a economia de Poços à época. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Se você for pegar o início de Poços, a questão das águas, as lendas sobre o vulcão, transformaram Poços aí. A água servia para tratamento de tudo, até de sífilis o pessoal receitava a água, né? E no começo do século XX, vieram para Poços alguns grandes intelectuais cariocas, Olavo Bilac, Coelho Neto, especialmente João do Rio. E aqui você tinha dois sábios, duas figuras referenciais em Poços, que era Pedro Sanches, que era o médico aí, que o primeiro que estudou as águas, tinha um conhecimento enciclopédico, né? E o outro era foi prefeito em Poços, era o Francisco Escobar, que foi um dos caras mais inteligentes do Brasil na época. O Escobar, ainda estudando em São Paulo, ele era de Cambuí. Ele se empenhou numa briga com os advogados paulistas, que ele era a favor dos... quem não era formado também poder advogar, e ele entrou num debate que ele ficou famoso no Brasil inteiro. E era um músico excepcional. Belo Horizonte, quando tinha concertos lá, trazia alguém de fora, levavam o Escobar para tocar lá, sabe? Então, esses dois criaram um ambiente aqui para essa intelectualidade, que começou a vender a imagem de Poços no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós tínhamos já no começo do século as maiores fortunas do Brasil montando chalés em Poços, que era o Conde Prates, que era o construtor de estradas, o Coronel Cristiano Osório, de São João, né? Então, e uma coisa que encantava muito em Poços, já tinha um pouco do jogo, já tinha jogo em Poços. E eram as prostitutas. As prostitutas tiveram um papel muito relevante. No começo do século, acho que metade dos telefones de Poços eram das senhoras da Rua Paraná, futura Rua Assis Figueiredo. Aí, sabe? Então, quando chega ano 28, 29, ali você tem um baita assalto por dois motivos. O Antônio Carlos de Andrade, que era governador de Minas, queria se lançar, o presidente da província, né? Ele queria se lançar candidato a presidente, e ele construiu todo as termas, cassino e tudo, que era uma maneira de você conseguir também recursos para a campanha eleitoral. Então, Poços ganhou aí um hotel de primeiríssima, que foi o Palace, as águas já eram conhecidíssimas e tudo, né? Que foi as termas e o cassino. E vieram para cá em férias os primeiros tenentes. O Getúlio já tinha conquistado o poder e veio para cá um tenente-herói aí, que era o Juarez Távora, que nunca mais saiu de Poços. O Juarez ficou amigo, tinha amigos aqui da família, ele ia sempre jantar lá, almoçar na casa da minha tia Rosita. Ele fez a amizade dele em Poços. E atrás do Juarez vieram os novos vitoriosos, e a família Vargas, inclusive. A essa altura, Poços já recebia visitas aí de pessoas do mundo inteiro. Quando estoura a guerra, 37, 38, que os cassinos internacionais fecham, a Europa fecha, o Brasil, o pessoal acordou para o Brasil. Então, uma parte veio para o Rio de Janeiro, uma parte para Santos, uma parte para Poços de Caldas. Então, nós tivemos personagens que conviveram aqui em Poços. Jean Sablon, que é um dos grandes cantores da França, morou em Poços. Se você vê as famílias na época, você tinha suíços aqui, você tinha franceses, você tinha judeus, você tinha libaneses, você tinha veio aqui um almirante italiano que foi aluno do Marconi. E, aliás, um tio meu casou com a filha dele, né? Então, Poços ficou um centro. Então, quando você tinha férias aqui, vinha a família do Vargas, vinham os ministros e generais do Rio de Janeiro e vinham os empresários de São Paulo.
Então, aqui, e era comum, digamos, o passeio aí do Getúlio pelos jardins, a dona Darcy tinha amizade com as senhoras em Poços, né? Então, quando você pega o Walter Moreira Salles, o Walter virou um personagem do capitalismo mundial, mas as relações dele foram firmadas aqui em Poços de Caldas. E com o Cassino vieram grandes artistas, grandes cantores, cantoras. Então, Poços naquele período... Mas daí vem o relato do meu pai. Poços não tinha vida. Tudo girava em torno do Cassino. Fora de temporada, você tinha uma cidade pequena, sem muito dinamismo. Quando fecha o Cassino, Poços perde esse brilho, ainda mantém, o turismo ainda mantém, até o final dos anos 60, ele ainda mantém um brilho. Daí que começa a cidade a nascer, sabe? Entendi. E aí, no fechamento desse cassino, você acha que a partir daí, quer dizer, você acha não, mas durante as pesquisas que você fez para o livro do embaixador, é aí que a cidade tem esse declínio, mas também se torna, enfim, uma cidade mais comum e passa a receber algumas indústrias, algumas coisas nesse sentido, ou não? Eu não entendi exatamente essa parte, que te ouvi. Você tinha algumas indústrias aí, mas os cidadãos de Poços se reúnem, o comércio começa a crescer, e eles passam a se juntar de uma forma colaborativa. Só para te dar uma ideia, o meu pai ele foi tesoureiro da Santa Casa, diretor da Caldense. Aliás, ele que foi lá em São João negociar com o coronel Cristiano Osório de Oliveira o campo da Caldense. Ele era do Rotary, era do Lions, era da maçonaria. Essa vida cooperativa de Poços, que foi uma vida extraordinária, a dona Nini Mourão com a Gota de Leite, a dona Elza Ferreira, uma vida intelectual interessante, que se perde quando vem 64, 65, e Poços passa a ter prefeito nomeado. Então, aquela vida daquela cidade que se organizava, os comerciantes que se juntavam para conseguir coisas para a cidade, se perde. Mas nesse período do fim do jogo até 65, foi um período formidável em que Poços aprendeu a trabalhar em conjunto. Isso é o depoimento do meu pai, que viveu todo esse período, né? Aliás, eu lancei um livro em 2003, que foi até finalista do Prêmio Jabuti. Eu fui para a final com o Rubem Fonseca e o Bernardo, não lembro o nome completo do Bernardo. E lá era o Menino de São Benedito, porque eu narrava minhas lembranças de Poços. Porque eu morava lá no Lago São Benedito, em frente à igreja. E o Lago São Benedito, à medida que a cidade foi crescendo, era 2 quarteirões do centro. Mas o pessoal foi subindo para bairro Aparecida, para Vila Nova e tudo, mas todo mês de maio tinha festa São Benedito com os conguinhos. E eu convivi com os conguinhos o ano inteiro. A gente jogava bola junto. Eu conheci o Luiz Salomão, que era mais velho que a gente, era compositor da Congada, o Pulguinha, que depois eu descobri que virou um grande executivo da Alcoa. Então a gente teve aquele... E com o GGN foi excepcional, né? Porque o GGN criou uma tradição nossa musical e tudo aí, e as duas casas lá do meu pai, o Oscar Nassif, e do meu tio, Leonardo Mesquita, era o centro de encontro da rapaziada em Poços. Então tudo isso para mim foi muito marcante, sabe? Sair de Poços. Quando minha família saiu de Poços, para mim foi um choque meio pesado aí, sabe? E o livro Menino de São Benedito tem até o prefácio do Dr. Cândido. O Dr. Cândido fala da importância do olhar do interior. E quando você vem para a capital é tudo hierárquico, né? É tudo hierárquico. Interior não, você conhece o prefeito, conhece o borracheiro, conhece... Então você aprende a julgar as pessoas pelo caráter, não pela posição na hierarquia social, né? Então Poços continuou comigo até hoje. Nassif, hoje você vê Poços é uma cidade que tem muitos escritores. A gente vê, por exemplo, na Flipos, quando junta as pessoas que escrevem, cada ano tem uma galera escrevendo coisas dos mais variados tipos, mais variados temas. A gente tem um movimento de leitura, né, que foi até destaque em um tempo, como uma cidade mais lê no estado e tal. Apesar da cidade não ter hábitos de livrarias, né, por incrível que pareça, como que você acha que comunica os jovens de hoje que estão escrevendo, o pessoal que está escrevendo de hoje, com essa época? E por que você acha que Poços tem essa notabilidade assim, que a gente não vê nas outras cidades? Então, eu acho que uma figura central foi o Pedro Sanches. O Pedro Sanches, ele tinha correspondentes na Europa que mandavam para ele aqui os lançamentos de livros na Europa. E não só livros médicos e tudo, mas literatura. E nós tivemos uma figura excepcional, que era o Ovelac, da Vida Social, que era uma livraria. Então, eu tenho a impressão que, digamos, a tradição vem de lá. Aliás, nos anos 70, pegaram a biblioteca dele e desmancharam
extraordinária, uma biblioteca preciosa, preciosa. Poços dos anos 70, 80, perdeu a noção de história. Isso. O que fizeram com a história de Poços? Aliás, quando eu comecei a levantar o livro do Walter Moreira Salles, eu saí correndo atrás dos velhinhos aí para ver o que eu conseguia recuperar. Né? Então, Pedro Sanches foi o primeiro. E depois nós tivemos, no começo do século, a partir dessa convivência com ele, com o Francisco Escobar, nós tivemos todos esses escritores, João do Rio e outros que vieram para cá. Então, acho que isso ajudou a sedimentar. E nós tivemos aí o grande escritor, a referência nossa, que era o Jurandir Ferreira, né? Farmacêutico. E o Jurandir tinha um texto extraordinário. Eu lembro uma vez, nos anos 70, eu estava na Veja nos anos 70, e a Veja estava com aquele estilo Time lá, que os críticos tinham que destruir tudo. E tinha um crítico muito ferino, que era o Léo Gilson Ribeiro. E o Jurandir lançou um livro e o Léo Gilson fez um artigo massacrante, injusto, porque o livro era de ótima qualidade. E o Jurandir mandou uma carta para ele, falando: senhor Léo Gilson, estou aqui, viajei com a minha esposa para a Europa e eu assisti Laranja Mecânica com ela, e vendo Laranja Mecânica me pareceu o senhor pegando e linchando. O Léo ficou desesperado. O Jurandir era de uma sutileza fantástica. Depois, se você pega nos anos 60, por exemplo, vamos pegar, eu era aluno marista, você tinha a Academia de Letras, a Academia Literária Afonso Celso, onde a gente aprendia. Você tinha, por exemplo, uma vez eu tive uma discussão não, julgamento de Monteiro Lobato. Eu fui na defesa dele, alguém foi no ataque. Ensinava oratória. E desde então, surgiram grandes escritores. O Murilo de Carvalho, lá atrás, ele se destacou no grande concurso de contos aí que teve em Curitiba, né? Depois eu perdi contato com essa parte de Poços, mas eu tenho a impressão que as raízes estão nessa convivência dos grandes intelectuais, escritores cariocas aqui, com Pedro Sanches e Francisco Escobar. O Escobar, nós tínhamos aqui o maestro Chiafarelli. O Chiafarelli, ele quase que chegou aí para aquela bolsa que o Carlos Gomes conseguiu, ou foi o Elias Lobo, um dos dois. Eles quase foram para a Europa, para você ver o nível deles. Quando ele vinha para cá, para Poços, isso aí a filha dele me falou, ele colocava a partitura, aliás, quem me falou foi a filha do Francisco Escobar. Ele colocava a partitura e o Francisco Escobar tocava 4 mãos com ele. Agora você vê essa perda de memória de Poços. Nos anos 70, a filha, indignada com o fato do pai ter sido esquecido, túmulo abandonado, veio aqui e retirou os ossos do pai. A cidade nem se deu conta. Passa um tempo depois, ela voltou, alguém tinha se apossado do túmulo do pai, e a história dele ficou perdida. Um gênio. O Rui Barbosa, que frequentava Poços, chamava o Escobar de cabeça de Salomão. Falou: Escobar, você sabe tudo que eu sei e mais algo que eu não sei, que é a música. Eu acho que Poços tinha que fazer um jeito aí de recuperar essa história dos grandes Poços caldenses, Pedro Sanches, Escobar, Mário Mourão lá atrás. Bom, os Ottoni, que vieram para cá, gente. Os Ottoni eram de Teófilo Ottoni, eram descendentes do pessoal que quase fundou a República lá, investiu contra a monarquia. Meu pai era amigo dos Bonifácio de Andrade, que eram descendentes do Zé Bonifácio de Andrade, que foi para Santos. Então, digamos, esses personagens do Brasil do século XIX e do século XX, todos passaram por Poços. Essa história que eu consegui falar com muitas... Por exemplo, você tem um dentista aí do começo do século, ai meu Deus, não vou lembrar o nome daqui a pouco aqui, que eu só descobri que era negro entrevistando uma senhora nos anos 90, que ela já tinha 90 anos aí. E ela me falou: fulano era negro. Era um dos políticos mais influentes de Poços no começo do século. Ele era escravo, conseguiu a carta de alforria. Daí começou a trabalhar como protético, foi a pé, até o Rio de Janeiro, a pé. Lá ele se matriculou, conseguiu uma vaga lá na escola, como é que chama? Vermelha, lá, Praia Vermelha, na Praia Vermelha. Voltou para Poços como dentista. Aqui, ele virou uma das figuras políticas mais influentes do começo do século. Por que não era conhecido? Pega o livro do Mário Mourão, de Poços, fala dele, mas não fala da cor. Pega o pessoal da minha amiga Tita, aí também ele não fazia parte do negro explorado, ele era um negro vencedor também. Então não se falava dele. Então, personagens que você não tem... Olha, eu vou te falar. Eu sou casado com uma pessoa, uma grande mulher aqui de Guaranésia, que tem o maior orgulho da sua terra. Todo mundo do interior que vai ter orgulho da sua terra. Mas eu posso dizer, sem partidarismo, cidade que nem Poços, esse país não teve ainda não. Viu?
Ai, que bom que você falou isso, porque eu sempre fico tentando justificar a importância de Poços e agora você validou, porque eu falo, Poços tem muita história, muito personagem interessante. Você quer perguntar alguma coisa, Tadeu? Eu quero deixar um beijo para Tita e para o Murilo, que citado aqui pelo Nacife, o Murilo que tem o romance que a gente já falou aqui no podcast, O Rato de Sim, o Rato de Jaguar, Jaguar, que vencedor do excelente Jabuti. livro, foi vencedor do Prêmio Leia, né? Se eu não me engano. E do Prêmio Leia Jabuti, também. Jabuti Leia. Prêmio Leia. É. Agora E eu a vou, Tita também, que é uma querida. eu vou contar uma maldade que eu fiz com o Murilo. Então conta, a gente gosta de maldade também. Eu acho que quando eu estava quando eu fiz o Jornal da Mantiqueira, né? Que eu vinha fim de semana, era um jornal semanal no começo. Eu trabalhava na Veja até sexta de madrugada, ia para a rodoviária, pegava o ônibus e vinha para cá. E quando o Murilo ganhou com os contos do Paraná, que era o mais importante da época, a minha prima Cristina, que era do GGN, era muito gozadora, descobriu um poema do Murilo com 13 anos, com 14 ou 15 anos aí. Eu lembro até hoje. Se eu pudesse chegar aos céus e abraçar os astros, seria magnífico. E eu publiquei isso aí lá como o Murilo adolescente. Né? Ele ficou de mal de mim um tempão. Você ficou boicotar, mas Murilo, ali você tinha 15 anos, rapaz. Ficou melindroso. Agora, esse prêmio do Leia é um dos prêmios literários mais importantes do país. Né? Sim, e ele abrange Portugal também, né? Isso. O Chico Buarque ganhou o último aí, ué. Sim, é verdade. O Nassif, e eu queria que você falasse um pouquinho da biografia do embaixador, do Walter Moreira Salles, até porque ele tem uma contribuição, né, com a cultura de Poços. Poços hoje tem uma sede do Instituto Moreira Salles, que eu acho que é a mais bonita do Brasil, né? As pessoas podem discordar, mas eu vou achar que é a mais bonita do Brasil. Eu tenho participação direta nisso, viu? Aí, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque também é um local que fomenta a cultura, né? É um local que, enfim, que está ali ajudando o pessoal que hoje é contemporâneo, né? E também vai dar para quem virá depois. Então eu queria te ouvir sobre isso. Antes de conhecer o embaixador, eu conheci o Franceschi, que depois dirigiu o Instituto, e meu pai tinha morrido, e eu estava com a minha empresa aqui, estava enrolado, e de repente deu uma baita saudade do Antônio Cândido, que era amigo dele, do Chafik Fraia, né? Daí liguei para o Antônio Cândido, ele estava em Poços de Caldas, ele estava aqui em Poços, que ele ia vender a casa dele. Daí eu falei com a Gilda, a mulher dele, falei, ele está muito passado, vai precisar vender a casa, porque agora tem muitos herdeiros, os sobrinhos, filhos dele, dos irmãos, e tinha uma senhora que tomou conta da casa a vida inteira, a casa tinha sido do pai. E eles queriam dar alguma coisa para aquela senhora, então precisava vender a casa. Rapaz, mas me deu uma agonia. Eu falei, não, eu vou para Poços, aí visitar o Antônio Cândido. E não sei porque cargas d'água, eu liguei para o Franceschi, que eu tinha encontrado durante a semana, ele tinha comentado do Antônio Cândido. Falei, Franceschi, você não quer ir para Poços? Aí eu vou visitar o Antônio Cândido lá. No fim, acabou indo. E no caminho, a gente falando, putz, a gente podia arrumar alguma coisa em Poços para manter as raízes e tudo. Chegamos, fomos na casa do Antônio Cândido, estava lá o Gustavo e o irmão, os filhos do Chafik Fraia, Gustavo Fraia, que era o melhor amigo, o Chafik era o melhor amigo do meu pai, melhor amigo do Antônio Cândido. E nós começamos a conversar, e o Antônio Cândido falava, poxa, Poços para mim era essa casa, era o Chafik, era o Oscar, já tinham morrido, ambos já tinham morrido, né? E daí eu saí de lá, eu falei, puxa, eu nem sabia que tinha uma fundação João Moreira Salles, né? Eu falei, Franceschi, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Mindlin, o Zé Mindlin, grande colecionador de livros, para ver se ele banca uma fundação aqui para comprar a casa do Antônio Cândido e manter a casa do Antônio Cândido. Mas o Antônio Cândido estava apalavrado com os Miguel para vender a casa. E eu conheci o Walter. O Walter, eu já estava fora de Poços, mas ele tinha uma loja vizinha da farmácia do meu pai, e ele ficou quase como um filho do meu pai lá. Ele tinha muito carinho. Daí fomos falar, não sei se foi com o Valdir que nós fomos falar. Daí falamos, pô, Valdir, você está palavrado aí com o negócio da casa, mas o Antônio Cândido, ele tinha ficado de pagar 60 ou 70 mil dólares para o Antônio Cândido. Mas o Antônio Cândido é importante para o Brasil. Assim, e à medida que a gente ia falando, o Walter a caixa registradora ia aumentando, ia aumentando. Daí ele falou, inclusive o Antônio Cândido, ele falou, lembra o seu pai, viu? Como assim? Ele tem muita palavra, porque ele acertou com a gente 70 mil dólares, depois o Dacadora, como é que chama o Dacadora, que é um figuraço aí, o Mário Seguso. O Mário Seguso, grande figura. Foi conversar com o Antônio Cândido para oferecia mais, não sei se chegou até a oferecer 150 mil dólares para ele, para ficar com a casa e para montar uma fundação.
mas o Antônio Cândido estava palavrado com os Miguel, né? Daí nós voltamos para São Paulo e o Francesco, que eu não sabia que ele era tesoureiro aí da Fundação João Moreira Salles, vai falar com o Fernando Moreira Salles. Fala o negócio da casa. E não me fala nada, porque esse é uma ciumeira intelectual, né? Não me fala nada. Tempos depois ele me liga, fala, Nassif, eu falei aqui com o Fernando, a gente ficou de adquirir a casa lá, a essa altura o Miguel queria $200 mil, mas o Fernando só topa se o Antônio Cândido topar ficar como curador da Fundação. O Antônio Cândido não quer de jeito nenhum, você não podia falar com ele. Daí eu falei com a Gilda, que era a esposa dele, ele falou, não, para ele foi muito duro abrir essa ideia de vender a casa. Se for reabrir de novo, ele vai sofrer demais. Falei com as filhas dele, e as filhas falaram, olha, é mais fácil ele atender o pedido do filho de um amigo do que nosso aqui. Eu falei, então... E daí, em cima desse episódio, essa altura o Dr. Walter já estava com a ideia de criar uma fundação. Ele queria criar uma fundação para estimular duas coisas, ele falava. Quero estimular arte, isso é depois que eu já tinha conhecido ele, arte e advocacia. Não quero nenhuma para economista, porque se eu fosse seguir o que os economistas dizem, jamais teria chegado onde eu cheguei. Né? E daí veio a ideia de comprar o chalé Procópio, que era uma maravilha de chalé, e montar o Instituto Moreira Salles lá. Sabe? Então, digamos, eu tive essa... como que eu começo com o livro? Meu pai tinha morrido, eu queria retomar a história dele. E uma parte que ele não falava muito, mas ficava sempre subentendido, era a parte do tempo do jogo. Por exemplo, ele teve os boatos aqui, que ele teve um caso com a Libertad Lamarque, aquela grande cantora, atriz argentina. E até para confirmar, outro dia o Hugo Pontes me mandou uma reportagem que ele fez com ela. Ele gostava, nas horas vagas, de escrever sua reportagem para não sei se foi Diário de Poços, acho que foi Diário de Poços. E daí eu fui num evento, nessa altura eu estava fora da Folha, eu tinha um programa de economia aqui na TV Gazeta que era bem visto pelo mercado. Eu conhecia muito o pessoal do Unibanco e vou num evento no Museu de Arte de São Paulo, que o Unibanco estava patrocinando um livro do Oswald de Andrade, um diário lá do Oswald de Andrade. Então eu já tinha bebido um pouco quando eu vi o Dr. Walter entrar com o Pedro, filho dele. Daí eu falei, fui na cara de pau. Eu falei, Dr. Walter, eu sou seu conterrâneo, eu queria escrever sua biografia. O meu interesse naquele momento foi, se eu escrevo a biografia dele, eu consigo reconstituir a história de Poços, e mais que isso, a história do Brasil. Ele ficou meio surpreso assim, vamos falar. Depois eu conversei com o Pedro, ele foi pegar informação. Ainda falei com ele, o senhor não me conhece certamente, mas pode pegar informação. Eu sou de Poços também, pode pegar informação minha aqui com o Roberto Borrausen, com o Roberto Teixeira da Costa. E daí o Francesco me chama para almoçar. Fala, olha, o embaixador topou, então vamos acertar que você vai para os Estados Unidos com ele, isso e aquilo. Eu falei, Francesco, sabe um pouquinho, eu tenho minha empresa, meus negócios aqui, o jornalismo aqui, eu vou de acordo com a minha agenda aqui, mas vamos conversar. E fiquei esperando um retorno do Francesco, 2 meses, e não vi o retorno. Daí liguei para o Pedro, falei, Pedro, você falou que seu pai estava entusiasmado com a biografia, o que aconteceu? Ele está esperando você entrar em contato. Eu falei, ele mandou o Francesco entrar em contato comigo, não deu retorno. Ele falou, não, mandou coisa nenhuma, não mandou ninguém entrar em contato com você. Daí eu liguei para ele, no dia seguinte começamos a levantar a história dele, sabe? E daí eu me abri um mundo assim, em relação ao Brasil. Ele, um personagem extraordinário também. O problema do livro é que foi boicotado. Foi boicotado pelos filhos, que os filhos tinham alguns episódios aí ligados a operações de mercado que eles não queriam que publicasse. Eu falei, vai passear, gente. Bobagem, baita personagem. Não é uma biografia chapa branca, né? Eu até quando eu fiquei um tempão escrevendo a biografia, quando ele morreu, eu retomei depois, com a autorização dos filhos, consultei arquivos e tudo. A partir de um certo momento, estava enrolado aí, em guerra com a Veja e tudo. O Pedro passou para uma outra pessoa que não deu conta. Eu achei até que tinha perdido o livro, até que chegou em dezembro de 2014, 15, vim para Poços. Falei, deixa eu ver o livro. Aí eu já tinha o livro pronto há muito tempo, mas como você não tem experiência de biografia, você acha sempre que tem que pegar alguma coisa a mais. Né? Mas daí teve boicote por 2 motivos. Os filhos, o Pedro é muito pequeno, eles não... Eu não sei se a figura do pai é uma sombra também, porque eles obscurecem a figura, a biografia do pai em todos os momentos. Né? E o outro, os filhos do Roberto Marinho, porque tem um episódio lá da venda do Parque Lage, da compra, da venda, do pagamento do empréstimo que o Grupo Time Life tinha feito para a Globo, para o Roberto Marinho,
E teve um episódio que o Roberto Marinho tentou passar a perna no Dr. Walter. E eu conto esse episódio. E o filho do João Roberto escreveu 2 vezes para a editora, exigindo uma retificação. Eu disse que sustentava o que eu tinha dito. E, coincidentemente, a partir desse momento, a editora parou com qualquer promoção em torno do livro. Mas ficou o registro. Ficou o registro de um personagem extraordinário de carne e osso. Não é um personagem de chapa branca que foi escrito o livro. E, aliás, na mesma época foi escrita uma biografia do Roberto Marinho por um outro jornalista que sofreu o mesmo boicote. Era um personagem extraordinário. Ele estava no centro de todos os acontecimentos. Conviveu com Getúlio. Foi o sujeito que salvou a questão das contas externas brasileiras nos anos 50. O Brasil, para crescer, precisava negociar a dívida externa. Ele fez essa negociação. E, como figura humana, era extraordinário. Era o mais internacional dos brasileiros. Ele participou da última etapa do capitalismo de família, antes de vir aqui o capitalismo dos CEOs, né? Então, ele convivia com os Rockefeller, convivia com os Ford, convivia com a elite europeia e nunca deixou de ser mineiro. Eu lembro uma vez que andaram escrevendo que o Itamar era caipira, ele ficou indignado. Ele falou: caipira é o sujeito que, a partir do seu canto, ele conhece o mundo. O Itamar não é caipira, o Itamar é provinciano, lá, subúrbio do Rio de Janeiro, né? Ele tinha o gosto dele com as histórias mineiras, com a comida mineira, com a vida em Poços de Caldas, né? Então, digamos, o personagem, a figura do personagem humano, assim, foi... E conheci também o Homero Souza e Silva, que foi o principal sócio dele, a principal fonte do livro. Ele tinha uma fazenda em Botelhos, de uma família, a família morou em Poços. O Homero, figuraço, né? Foi sócio até o final dos anos 60 e tudo, depois comprou essa fazenda, que acabou vendendo para o João Roberto Marinho, lá, uma fazenda grande aí que produz café. Então, digamos, deu para desbravar o Brasil, né? Porque o Dr. Walter ele via o Brasil desde os anos 30 com olhos contemporâneos. E em tudo, se você for pegar a maneira como ele consegue se relacionar no mundo inteiro, a partir da tradição de receber aqui em Poços, depois do Rio de Janeiro, quando ele vai para lá também, e são aquelas relações que ele cria em Poços, Rio de Janeiro, que permite a abertura dele para o mundo, né? A mulher dele, a Elisinha Moreira Salles, era vista como uma das 3 anfitriãs, mais os 4 anfitriãs, um período em que os bilionários tinham as suas anfitriãs lá para receber, e não era uma coisa supérflua, não. Esses eventos eram para, que nem diplomacia, né? Para negócios, para entabular parcerias e tudo, né? Era um personagem bem extraordinário. É pena que os filhos não entendam a grandeza dele, especialmente Pedro, né? Que é muito limitado intelectualmente, né? Então... Boa. Não, os outros são... Você pega o João e o Walter, são... O João ele tem uma cultura muito interessante, grande escritor, grande cineasta, ambos aí, mas a sombra do pai, não sei o que acontece. Boicotam o pai, né? Acho que a sensação que eu tenho é que toda biografia, assim, com todo biógrafo que eu converso, toda biografia poderia ter rendido mais, mas sempre tem alguma coisa que está ali sabotando, assim, né? E acho que sempre quando tem herdeiro, né, normalmente, assim, ou quando não é pintado um personagem muito, né, fora da realidade, acaba acontecendo isso, assim, quando você não vende um santo, né, uma pessoa real acaba esbarrando nisso, mas é um livro muito bom, é um livro muito importante, acho que deveria ser obrigatório, assim, na história de Poços, todo mundo lê esse livro. Os 2 livros meus que falam, 3 livros que eu lancei, que Poços está no centro, né? Que é esse, O Menino de São Benedito e a casa da minha infância, né? Mas então, digamos, tudo isso me ajudou no meu grande objetivo, que era reconstruir um pouco, né, a história de Poços em todo esse período aí, né? Certo, Nassif, a gente vai precisar encerrar por conta do tempo, porque por causa do edital a gente tem um tempo limite para mandar, mas eu queria te agradecer muito pelo papo, foi um papo incrível, eu sempre aprendo muito quando eu te ouço assim, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades em que eu possa te ouvir, porque é sempre uma aula, mais do que um bate-papo, é sempre uma aula. E, Tadeu, você quer puxar na sua estante? Acho que vale. Acho que vai. Nassif, eu quero te agradecer também. Poxa, que legal saber a história da nossa cidade.
acho que as pessoas jovens que ouvem o Rabiscos, né, a gente é muito ouvido pelos jovens escritores aqui em Poços, pode ser que acenda aí uma chama de curiosidade a mais, né, de tentativa de resgate disso. Muito obrigado. Nós temos um quadro aqui no podcast que chama Na Sua Estante, onde a gente termina o nosso episódio com uma indicação literária. E eu queria que você falasse algum livro que você acha que vale a pena indicar ou alguma coisa que você está lendo no momento. Aí é livre. Você tem a biografia do Jacó do Bandolim. Uma baita biografia aí, feita em cima dos arquivos do Jacó, contando o Jacó real, que havia o grande músico, filho de prostitutas, a maneira como ele superou. É uma grande biografia. E tem uma vasta literatura aí sobre Bolsonaro, a ditadura. Eu estou para lançar agora aqui mais 2 livros, aí, um sobre a mídia pós-2005, né? E vamos lançar um agora sobre o Sérgio Moro também, a maneira como destruíram esse país aí. Muito bom, boas dicas. Já estou ansiosa para ler. Já quero ler também. Já estou ansiosa. E você, Tadeu, o que você está lendo? Eu estou lendo um livro que eu ganhei da Adília Lopes, uma coletânea linda que saiu pela Tinta da China, se eu não me engano. E eu estou simplesmente apaixonado, lendo em doses homeopáticas e completamente envolvido na história, na poética da Adília Lopes. Eu sou apaixonada pela Adília Lopes, ela é incrível. Eu estou lendo A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que ele fala dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Estou bem no comecinho, saiu agora, como todavia, e é um livraço. Esse do Bruno aí, eu até entrevistei no GGN, um baita livro aí, um baita livro. É um livraço, eu vou ver a entrevista depois, Nassif, eu não tinha visto. Mas é isso, queria te agradecer mais uma vez, Nassif, queria te agradecer, Tadeu, obrigada. E é isso, que agradecer também ao Lei Aldir Blanc por permitir que a gente faça isso, que a gente possa continuar fazendo cultura no país, ainda que aos trancos e barrancos. Um beijo, gente. É isso aí. Até mais, gente. Beijo aí. Tchau. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau. Abraço, tchau.